Assisti a um trecho de uma live do Casimiro, né? Um corte. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, no qual foi colocado para ele um tema de uma forma meio enviesada, né? Que seria o comentário que eu fiz depois de Fluminense e Al Ahly. Primeiro jogo do time brasileiro no Mundial de Clubes da FIFA, né? Quando eu critiquei a transmissão. E como ele mesmo observou, não era a transmissão da Cazé TV, e sim a da TV Globo. Eu vi o jogo da TV Globo. E por que critiquei? Porque acho que já passa da hora de um debate sobre esse modelo de transmissão, gente, em que o time brasileiro ele é defendido arduamente, né, elogiado, se torce descaradamente, quando você tem um adversário e lances polêmicos são ignorados, como por exemplo 2 pênaltis que foram discutidos, para mim nenhum dos 2 foi, mas um não foi marcado para o time egípcio, o outro foi marcado para o Fluminense, não tem discussão. Vamos ver o replay, foi ou não foi, por outro ângulo, não, nada disso. Segue, acabou, foi pênalti, ponto final. No caso do time estrangeiro, não marcou, deixa rolar, né? Olha, que bom, o cara errou o passe, coisas assim. Eu acho um exagero. Até entendo que tem um viés pró-time brasileiro, mas acho que tem um exagero aí. Um exagero grande. E essa discussão acho que é saudável. É saudável sim, é saudável. Porque grande parte daqueles que acompanham a partida torcem contra o time brasileiro. O que é muito natural. As pessoas torcem contra o time brasileiro. Secam. Os secadores existem, a gente sabe disso. Aliás, a mídia trabalha muitas vezes se voltando ao secador. E aí na transmissão ela ignora a existência desse cara que torce contra pela rivalidade, ou porque não quer que aquele clube conquiste um título que o time dele também tem ou não tem, né? Ou foi o último a ganhar e quer continuar com esse status de foi o último campeão. Então motivos não faltam para torcedores de outros times ficarem contra o brasileiro que está ali, no caso do Mundial de Clubes em campo. Então por que ignorar esse público? Né? Por que ignorar esse público? Não tem muito sentido. Até o próprio Cazé fala no vídeo, sempre foi assim, sempre será. Por que sempre será? Por que não pode mudar? Nós já tivemos alguns exemplos interessantes na mídia. O Amazon Prime fez várias vezes 2 transmissões. Uma mais descontraída, engraçadinha, uma outra mais convencional, mais sóbria, com o narrador e comentarista. A Fox Sports, em 2019, na final da Libertadores, teve 2 transmissões em 2 canais diferentes. Uma, a mais convencional, e a outra pró-Flamengo. Claramente uma transmissão rubro-negra com o João Guilherme narrando, que foi aquela que viralizou pela forma como o João narrou os gols do Gabriel Barbosa na virada sobre o River Plate, dando o título ao Flamengo depois de 38 anos. Mas o Galvão Bueno, o Cazé falou isso também durante o vídeo, né? Narrou meio entristecido, né? O gol do Liverpool contra o Flamengo em 2019. Também é ruim isso. Por que você não falou nada, Mauro? Porque eu não vi, eu estava lá no Catar, eu não estava acompanhando. Só fui ver isso muito depois, quando parei para assistir o jogo novamente. Mas acho ruim também. Não importa o time, pode ser o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians, o Vasco, o Grêmio, o Bahia. Eu acho que numa transmissão você tem que dar algum equilíbrio, pelo menos, e quando o time brasileiro joga mal, tem que falar. Até por uma honestidade que você tem que ter com o torcedor desse time. Dizer para ele, seu time não está jogando bem. Seu time está errando aqui, aqui e aqui. Acertou aqui, aqui e ali. O torcedor, minimamente inteligente, ele não fica ali distorcendo a realidade quando o time dele vai mal. Ele reclama, ele percebe. Então por que a transmissão tem que ficar meio que maquiando a realidade? E eu acho que isso acontece muito. E é bem ruim. Acho bem ruim, acho que é um debate saudável. E acho que um cara como o Casimiro, que aliás, deixando bem claro, tá? Esse vídeo aqui, antes que algum biltre coloque na rede social, na internet, como se eu estivesse atacando. Não estou atacando ninguém, pelo contrário, eu estou aproveitando um debate que foi levantado e tentando fazer com que ele se desenvolva, porque eu acho que ele é um debate bem interessante. Aliás, não entendo como os executivos das empresas de comunicação não refletem sobre isso, mantém esse modelo na maioria das vezes, salvo essas exceções que eu citei e uma ou outra que de repente possa ter ocorrido. Né? Ou seja, eles viram as costas para o número ainda maior, muitas vezes, de telespectadores ou internautas, que são os secadores. Ou alguém acha que o Fluminense tem mais torcida que todos os outros juntos que estavam torcendo contra o Fluminense? Enfim, eu acho até que do ponto de vista estratégico do negócio não me parece uma boa saída. Se sempre foi assim, pode mudar. Da mesma forma que a comunicação mudou, tanto que você mesmo, Casé, hoje é um sucesso em plataformas que não existiam no passado. A sua existência, com o sucesso merecido que você faz, é um reflexo de mudanças. Então mudanças podem sim acontecer. E por que não discutir o assunto? Por que não discutir o tema? Acho que é bem saudável, né? E, repito, da mesma forma que a narração foi meio Flu TV, também já foi Flá TV em outros jogos e eu acho tão ruim quanto. Acho muito ruim. Eu acho que é um desprezo que é dado ao torcedor que está secando ali o Flamengo, ou outro clube brasileiro envolvido naquela partida. E até já elogiei, por exemplo, do Paulo Andrade, não mais trabalhando com ele, já estou há 3 anos fora da ESPN, né, fazendo 3 anos agora que eu saí, então não trabalho com o Paulo há um bom tempo, e no ano passado eu fiz elogios a ele na rede social pela maneira como ele narrou gols
sofridos por time brasileiro. E até tuitei, para quem quisesse ver. E acho, por exemplo, que o Paulo foi muito bem em 2014, quando ele narrava o jogo Brasil e Alemanha, o 7-1, e ele gritou gol 7 vezes. 8 vezes, na verdade, né? As 7 em que a Alemanha botou a bola nas redes, ele também gritou gol, não só gol do Brasil. Porque eu acho que é assim que se faz. É o meu ponto de vista. Estou só externando a minha opinião, não estou aqui querendo ditar regra, como tem que ser, nada disso. Só coloquei minha opinião e acho que isso não é falta de respeito, como o Cazé comentou o meu comentário, né? E também não vejo nenhuma falta de respeito disso. Ele não foi, em momento algum, desrespeitoso. Ele apenas colocou um ponto de vista e eu estou aqui aproveitando a oportunidade para tentar fazer com que esse debate gere alguma reflexão nas pessoas, porque eu acho que é um debate que é bem interessante, que envolve, inclusive, o trabalho de pessoas como nós que no nosso dia a dia atuamos, lidamos com a comunicação, com o jornalismo e a comunicação. Um outro ponto também importante, que eu queria só para finalizar, que o Cazé fala desse corte, a meu respeito especificamente, o meu perfil. Ele fala que eu virei meu personagem. Cazé, se você assistia de fato, eu acredito que assistia, o Bate-Bola, quando você era adolescente, o programa na hora do almoço na ESPN, do qual eu participava, você deve perceber que já naquela época, e como sempre fui do mesmo jeito, não mudei nada, eu era isso que eu sou. Um cara crítico, que não passa pano e ranzinza, muito ranzinza. Opa, isso aí é uma característica minha, não luto contra ela, eu não sou personagem, eu sou desse jeito. Quem me conhece sabe como eu sou. Então já era assim naquela época, continua sendo. Nas plataformas onde hoje estou, como era antes, e não vai mudar nunca, porque eu acho que essa é a única forma que eu posso trabalhar de forma sincera com aquele que me acompanha. Se isso atrai haters, e os caras xingam, cara, paciência, aí é problema deles. Eu não posso mudar minha forma de trabalhar pensando em hater. Eu tenho que pensar em quem acompanha o meu trabalho, respeita o meu trabalho, gosta do meu trabalho e que concorda e discorda com classe. Os biltres que ficam ofendendo, eu não posso me pautar por eles. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Se eles não gostam e ficam xingando, problema deles. Que falem sozinhos, porque não se dá importância para gente desqualificada intelectualmente, sem educação e que não passam de vermes virtuais, na prática, né? Esses aí a gente ignora e todo respeito e valorização às pessoas que, concordando ou discordando, até não gostando muito do meu trabalho, mas respeitando a forma como se manifestam contra ou a favor a uma opinião ou outra que eu emita, mantém a classe, mantém a educação, mantém o nível. Esses outros aí a gente ignora. Não tem a menor relevância. Jamais vou trabalhar pensando nesse tipo de gente. É isso. Saudações.